com esse discurso, como lidar com esse discurso no interior da igreja, principalmente de ministros ordenados, que atacam a teologia da libertação, atacando a todos e todas que lutam pela defesa da vida, que cortou um pedacinho aqui, eu não consigo ver, que lutam pela defesa da vida, que defendem a partilha, a justiça. É porque corta aqui, gente. Você consegue ler tudo? Aqui para mim corta parte. Partilha a justiça, a solidariedade de comunistas e esquerdistas, filhos dessa desgraça, né? Entre aspas. Da teologia da libertação que acabou com a beleza litúrgica da Eucaristia. Forte, né? Mas é verdade. Eu queria ler também aqui uma pergunta que a Reginha faz. Padre Júnior, quais as chaves de leitura para compreender a doutrina social da Igreja e que documentos são mais estratégicos para um processo de formação, já que muitas vezes se reduz a doutrina social ao documento que fala mal do comunismo? Então, são algumas perguntas, né? Tem uma outra aqui da Glória que fala assim: penso que uma das questões é o modelo piramidal da igreja que predomina, no qual a maioria das pessoas que participam não tem cidadania eclesial. O que você pode dizer sobre isso, Padre Aquino? Então, assim, a gente até entende que muitas das perguntas, né, elas também são respondidas coletivamente a partir da nossa organização eclesial e popular. Mas, Padre Júnior, aquilo que você puder comentar, responder, fique muito, muito bem à vontade, viu? Pois, vamos ver se tem um mundo de questões que a gente podia ir longe, mas ver se eu consigo tocar, pelo menos, de modo geral, nas questões levantadas. Paulo e Raimundo, que tocam a partir da questão específica do diaconato, eu queria, em primeiro lugar, lembrar que o problema é muito mais amplo e complexo. É que o que era central na vida de Jesus se tornou secundário em nossas comunidades. Basta cada um de vocês fazer um exercício muito simples. Olhe na Escritura o que se fala de Jesus, com quem Jesus andava, o que Jesus dizia, o que Jesus fazia. E olhe para as nossas comunidades, para o dia a dia de nossas comunidades, para ver o que se faz, com o que se gasta energia. Você vai ver uma disparidade enorme. Na vida de Jesus, o centro eram as pessoas em situação de sofrimento, de injustiça. Jesus ia ao encontro dessas pessoas, socorrer nas suas necessidades. As nossas igrejas vivem em função de quê? De culto, de doutrina e de dízimo. Não é por acaso, tem um teólogo espanhol que tem escrito muito, e vários livros dele estão traduzidos no Brasil, chamado Antônio Pagola, e alguns deles são textos, assim, títulos muito provocativos. Voltar a Jesus. Está dizendo que a igreja precisa voltar a Jesus. Recuperar o projeto de Jesus. Se vocês observarem, nem aquele serviço mais básico de visita a doentes e idosos não funciona na maioria das paróquias. Então, de fato, a caridade se tornou algo secundário na vida de nossas igrejas e, claro, isso se dá no ministério, mas isso se dá no conjunto da igreja. Não são só os padres e os bispos, os padres e os diáconos, não. Chega em qualquer comunidade que o povo só quer saber texto das mulheres, texto das crianças, texto dos idosos, texto da mão ensanguentada, novena do Pai Eterno, novena disso, novena daquilo. Nas comunidades, você não consegue. Se você for tratar desses problemas da comunidade na comunidade, é o povo da comunidade que vai reagir, que vai dizer que a igreja não é lugar para tratar disso, não, que a igreja é para rezar. Então, eu queria com isso dizer que o problema é muito mais amplo. É um modelo, um imaginário de fé, de espiritualidade, de igreja, centrado no culto e na doutrina, que desloca o culto e a doutrina e a vida concreta das pessoas. É como se a fé tivesse a ver com doutrina e com culto. E a vida concreta vai por outros caminhos que a fé pouco ou nada
toca. Então, aí o problema é muito mais sério. É claro que os ministros ordenados têm um papel decisivo nisso, pela função que exercem de liderança na comunidade, que podem provocar, sensibilizar, animar a comunidade a se abrir para isso que é central no Evangelho, ou podem, inclusive, provocar e fortalecer a comunidade a se tornar cada vez mais indiferente a isso. Mas eu queria dizer que o problema não é só esse. E, inclusive, é importante a gente ter presente que a caridade não é coisa só de algumas pessoas ou alguns grupos, isso devia ser o cerne da vida de todo cristão. E isso é tão central que a igreja, para isso, cria serviços e ministérios. E hoje, inclusive, quem exerce esse serviço e ministério na igreja, em geral, são as pastorais sociais, as pastorais e organismos sociais da igreja. Porque o ministério diaconal ordenado, ele, em boa medida, em muitos lugares, se restringe ao culto, ou, na melhor das hipóteses, visita doentes e idosos para levar a Eucaristia. Mas é raro você ver, sobretudo, um envolvimento com as lutas populares. Então, é muito importante a gente ter presente que esse problema, ele toca, sem dúvida, os ministros ordenados da igreja, que legitimam, que fortalecem, um tipo de igreja que torna isso secundário na vida da igreja, mas isso se impôs, e isso é muito mais comum no conjunto da igreja do que pode parecer. Marlúcia, eu acho que a gente precisa cuidar sempre dessa tensão entre o coração e as estruturas. Ou seja, é preciso renovar as pessoas com sentimentos, com pensamentos, com valores, com práticas. E a gente sabe o quanto isso é difícil mesmo entre nós. A gente sabe como é que se dá as relações de poder entre nós. A gente sabe como, muitas vezes, quem luta pela reforma agrária, pela terra em casa é machista, é racista, é homofóbico. A gente sabe como as relações de poder entre nós, muitas vezes, são desonestas, são perversas. A gente sabe como a gente cria com muita facilidade ódio uns dos outros e a gente transforma até as diferenças em oposição e inimizades. Então, é muito importante que a gente cuide de ser pessoas novas, de renovar a nossa vida. Mas, atenção, isso nunca pode ser separado da luta e da tarefa de transformação da sociedade. Porque se não basta leis, estruturas, regras novas, também não basta coração novo. A gente tem que colaborar nesse processo de transformação da sociedade. Do mesmo jeito que a igreja deve chamar, convocar a conversão do coração para que a gente possa configurar a nossa vida pessoal cada vez mais a Jesus Cristo, na fraternidade com os outros, a gente deve também insistir na necessidade dos cristãos se comprometerem nos processos de transformação da sociedade. Não pode ser normal que um cristão fique indiferente, menos ainda que saia por aí repetindo que bandido bom é bandido morto, que tem que torturar os encarcerados. Assim, isso é uma negação radical do Evangelho. E Delbrando diz, esse tipo de postura vai contra o concílio, e é verdade. Os grandes conflitos que a gente vive na igreja hoje são, em geral, conflitos de rejeição à renovação eclesial desencadeada pelo Concílio Vaticano II. Nas suas duas características mais importantes, de que a missão da igreja é ser sinal do reino de Deus no mundo e de que a igreja é povo de Deus. Esses traços fundamentais que o concílio trouxe de renovação para a igreja são profundamente negados e, inclusive, agredidos. O que o Papa Francisco tem feito é uma tentativa de retomar o concílio. E ele tem sido atacado precisamente por isso. Quando o Papa Francisco fala de igreja em saída para as periferias, o que o Papa Francisco está dizendo é que a razão de ser da igreja é no mundo ser um sinal do reino de Deus. E que a gente tem igreja não em saída, mas igreja em entrada.
igreja de sacristia, e por isso a igreja precisa se envolver com os problemas do mundo. Quando o Papa Francisco defende a igreja como povo de Deus, com um dinamismo sinodal, o Papa Francisco está se contrapondo ao clericalismo que domina a igreja. E não se iluda, o clericalismo não é coisa só de padre e bispo, não. As nossas comunidades são clericais. Nós temos uma igreja toda pensada, centrada e dinamizada em torno do padre. E não é, o padre alimenta, os padres em geral alimentam, mas isso não é coisa só de padre, não. Basta vocês verem uma coisa muito simples. Se tiver missa, você tem um público. Se não tiver missa e for celebração da palavra dirigida por um animador, uma animadora da comunidade, você sabe que o grupo é bem pequenininho. Então, é muito importante ter presente. De fato, é uma rejeição ao concílio. De uma igreja envolvida com os problemas da sociedade, comprometida com as lutas do povo, de uma igreja povo de Deus com seus carismas e ministérios, e é por isso que o Papa Francisco é tão atacado. E não se iluda que com o Papa Francisco, é até pequeno o número daqueles que saem abertamente falando mal do Papa Francisco. Mas há um cisma branco com o Papa Francisco, que é aquele que diz Santo Padre, reza por ele na missa, mas boicota todas as provocações de Francisco de renovação da igreja. Pensa o que mudou nas nossas comunidades, paróquias e dioceses com o Papa Francisco? Pelo contrário, né? E um ponto mais, Idelbrando, e com isso dialogo também com a Denival e com Écio. A quantidade de leigos envolvidos com esses processos é muito pequena. Não nos iludamos. A imensa maioria dos cristãos, dos fiéis, dos membros de comunidade pastoral, não só não se envolve, mas uma boa parte são radicalmente contra isso. Todos nós sabemos que nas paróquias ou dioceses onde estamos, a quantidade de agentes de pastoral envolvido com esses processos é mínima. A imensa maioria está ligada só com culto. Qualquer comunidade que você chegar tem uma equipezinha de liturgia. Qualquer comunidade que você chegar tem um catequista ou uma catequista. Mas raramente você chega numa comunidade que tenha um grupo de visita a doentes e idosos. E muito menos ainda que se envolva com uma pastoral social, com um movimento social. Eu estou dizendo isso para recordar, isso não é simplesmente um problema de padre e bispo. É um problema muito... Se fosse, seria um problema menor, porque a imensa maioria da igreja não é padre nem bispo. Então, é um problema que é muito mais sério do que parece, e o exemplo que o Júnior coloca só ilustra isso. Seja no sentido da perseguição ou dos ataques à luta com as comunidades quilombolas, seja, inclusive, na indiferença quando essas comunidades vêm na própria paróquia, em celebração da paróquia. O imaginário é que isso não faz parte da fé. E quando o padre, especialmente o padre, quando se mete nisso, está se metendo em política e está se afastando da fé. Marilza, como lidar com essas situações, com esses conflitos? Não é fácil, é delicado, é difícil, mas eu diria que duas coisas. Em primeiro lugar, não devemos nos iludir. O Evangelho de Jesus sempre vai provocar incômodo na igreja e na sociedade. E quem quiser ser fiel ao Evangelho de Jesus tem que estar disposto a enfrentar esses conflitos. Não é por acaso que Jesus encontrou já, no seu tempo, tanta resistência com seus irmãos de fé e que foi condenado à morte por seus irmãos de fé. E já tinha advertido que se perseguiram a ele, também vão perseguir a todos os que se ponham no seu caminho. Então, é muito importante a gente ter presente essa dimensão profética da fé.
E a profecia é algo que incomoda. As nossas igrejas só suportam ler os livros dos profetas porque eles estão muito longe do nosso tempo. E escutam isso como se não tivesse nada a ver com a nossa realidade. Porque aqueles e aquelas que na sociedade têm voz profética são repudiados nas nossas comunidades, em geral. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter consciência do caráter profético da fé cristã e das implicações que isso tem de conflito, de perseguição, de sermos minorias. E, por outro lado, temos que ter muito cuidado para que a gente não reaja a isso com a lógica dos inimigos, com agressão, com ataques, por exemplo, especialmente no momento que a gente está vivendo, com esse bolsonarismo que articula necropolítica com necroreligião. A gente tem que ter muita lucidez para não entrar nessa lógica do ódio. O bolsonarismo é um fenômeno que se caracteriza por tratar o adversário como um inimigo que precisa ser eliminado a qualquer preço. E como não se consegue fazer isso na base do argumento, então deve partir para agressão, para desqualificação, para mentira, para os fakes, para difamação e, se necessário, inclusive, para agressão física, como a gente tem visto acontecer. Então, não é fácil. Agora, se quisermos ser fiéis ao Evangelho de Jesus, temos que perseverar nisso. Reagindo contra o ódio dos direitos humanos, assumindo a defesa incondicional dos direitos humanos, dos pobres, defendendo as lutas populares, participando direta ou indiretamente das lutas populares, reagindo contra toda essa lógica perversa de preconceito em suas mais diversas expressões. Aí é um desafio que está posto para a gente naquela condição que Dom Helder já indicava, aí nos anos 60, 70, das minorias abraâmicas. Firmes e serenos, se não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Não entrar na lógica do ataque. Não podemos virar uma milícia digital de esquerda. Não podemos entrar na lógica miliciana. E temos que estar junto dos pobres em suas lutas e organizações populares. Não vejo muito outro caminho. É a perseverança cansada, mas não vencida. Tem momentos de maior criatividade na sociedade, na igreja, tem momentos de mais conquistas e tem momentos áridos. Nós vivemos uma grande seca social e eclesial. Mas, precisamente nessa hora, como tem dito Frei Beto, nós não podemos nos dar ao luxo de cansar, de desanimar. Deixemos o pessimismo para horas e dias melhores. Essa não é hora de pessimismo nem de cansaço, é hora de perseverança. Perseverança, às vezes abatida, às vezes cansada, mas nunca rendida. Aí temos que lembrar do nosso grande profeta Pedro Casaldáliga. Somos filhos da esperança, somos povo da Páscoa. Podemos perder muitas batalhas, mas a batalha final foi ganha por Jesus. Ele gostava muito de repetir um provérbio catalão, diz: somos soldados derrotados de uma batalha invencível. Estamos perdendo muitas batalhas. Os direitos trabalhistas sendo desmontados, as porteiras abertas para a boiada passar, a destruição da Amazônia, a aversão aos direitos humanos, o racismo, o machismo, a homofobia, tanta forma de preconceitos. É muita derrota. Mas
Se para um ser humano sempre há motivos para esperança, para um cristão, mais ainda. E a nossa certeza não é de que o mundo vai mudar. A nossa certeza é de que do jeito que está não pode continuar e a gente tem que fazer tudo que puder para mudar. A fé não nos garante que o mundo vai ser melhor. A fé nos garante que isso é contra a vontade de Deus e que quem quiser viver em comunhão com Deus tem que reagir de todas as formas como contra essa situação. Nem que a nossa última palavra seja um grito de denúncia, de desespero, mas não se render. Reginha, chaves de leitura da doutrina social da Igreja. Aí é muito importante a gente ter presente que os documentos da Igreja são filhos do seu tempo e da sua época. Então, eles pagam o tributo e têm as ambiguidades e refletem a mentalidade de quem escreve. E, claro, que acontece com esses documentos o mesmo que acontece com a Bíblia. Você pode sair catando frase solta aqui e acolá, escolhe aquelas que lhe agrada e abandona as outras. Isso é sempre um risco e esse fundamentalismo não vejo muita saída disso. A gente tem que estar cada vez mais convencido da dimensão social da fé, a gente precisa se alimentar também dessas reflexões teológicas do magistério da Igreja e as reflexões pastorais que a gente vai fazendo, e quanto mais a gente vai se familiarizando com isso, e eu também estou certo de uma coisa, a gente não convence em última instância as pessoas com textos e com argumentos. Os textos ajudam a dar lucidez às nossas grandes opções. Mas não são os textos que convencem. Porque, por exemplo, você pode estudar a doutrina social da Igreja, pode estudar as encíclicas sociais, mas isso não necessariamente vai fazer você assumir isso. Em geral, mesmo que tenha ambiguidades nisso, mas, em geral, por exemplo, os padres e os bispos conhecem as encíclicas sociais. Se levam a sério ou não, é outra história. E a gente pode ir recuperando também elementos e princípios que estão consolidados aí. Por exemplo, o destino universal dos bens. Isso é um elemento que perpassa todas as encíclicas. Se vocês quiserem, inclusive, com frases assim, muito impactantes de João Paulo II, sobre cada propriedade privada pesa uma hipoteca social. A propriedade privada não é um direito absoluto. Ou se você for pensar com Pio XI, os Pios, na década de 30, nem tinha Concílio Vaticano II, nem muito menos Teologia da Libertação. Pio XI falava do nefasto sistema do capitalismo liberal, da ditadura do dinheiro, e dizia que tinha que submeter a economia à justiça social. Então, tem aí uma série de elementos que a gente pode... A dignidade fundamental do ser humano, o primado do trabalho sobre o capital. O trabalhador é sempre mais importante do que a riqueza produzida. Então, aí a gente pode recuperar uma série de princípios, de valores que estão, digamos, mais consolidados no próprio magistério e na reflexão social da Igreja, que alimenta, que explicita a nossa fé, mas não nos iludamos. E cada vez eu estou mais convencido disso. Não são os livros, não são as teorias que mudam as pessoas do mundo. E olha que eu gosto do livro, e olha que eu gosto de teoria. Mas não são os livros e as teorias que mudam as pessoas e o mundo. São as grandes opções que as pessoas vão fazendo e que toca no coração, que toca no sentimento e que exige lucidez e reflexão e desenvolvimento. Mas você pode dar os melhores livros, as melhores teorias para pessoas que são avessas a isso, que eles vão sempre renegar. Podem pegar o mesmo livro e vão catar aquelas palavras que podem ser úteis para os seus interesses. E, por fim, Glória, sobre o modelo piramidal da Igreja. Reforça e fortalece tudo isso, né? Basta ver a dificuldade que, mesmo
um Papa como Francisco tem, de provocar e de desenvolver um dinamismo mais sinodal, mais colegial, mais participativo, mais de comunhão na igreja. Agora, também não nos iludamos. A igreja é parte de uma sociedade. E as ideias dominantes na sociedade repercutem também na igreja. A cultura elitista da sociedade, elitista, autoritária, centrada nos poderosos, de dominação, de submissão, essa tem na igreja a sua expressão do clericalismo. Mas o clericalismo é uma forma de autoritarismo, é uma forma de abuso de poder, uma das, porque há muitos, nas relações de gênero, nas relações raciais, nas relações econômicas. O que é a meritocracia? Olhe todo esse linguajar, reconheça o seu lugar, sim, senhor, capitão, coronel, excelência. Manda, o que você manda aí? Essa lógica da casa grande senzala, ela está muito mais introjetada em nós do que a gente possa imaginar. O culto de personalidade é um mecanismo sutil e eficaz de manter processos de dominação. Porque nenhuma dominação se sustenta só na base da força. Quando um dominador usa prolongadamente, excessivamente e generalizadamente a força, ele vai criando rejeição e aversão e pode provocar revolta. Mas quando ele faz isso na base de pão e circo, aí a coisa pega. Se eu chegar para um negro aqui e disser, seu negro safado, ele vai reagir, e vocês vão reagir, e pode ser que por conta desse espaço vamos parar, inclusive, na justiça. Mas se eu começar a dizer a coisa está preta, será o Benedito? Todo mundo vai rir. Ou muita gente vai rir, isso não vai dar em nada. Então, é importante ter presente o modelo piramidal hierárquico da igreja, é uma reprodução do modelo piramidal hierárquico da sociedade, que, por sua vez, fortalece isso na sociedade. O problema é que essa forma hierárquica piramidal se constitui como um atentado ao evangelho, como uma negação do evangelho. Vocês sabem como é que os poderes desse mundo reagem. Entre vocês não deve ser assim. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último servo de todos. Com isso, eu estou dizendo que nós estamos postos aqui diante de um desafio tremendo, que é de sermos fecundados pelo fermento do evangelho, de fermentarmos não só nossas relações interpessoais, mas o conjunto da sociedade com essa lógica do evangelho. E aqui é muito importante a gente ficar atento para essa dimensão estrutural do evangelho, que é o que é mais difícil de ser aceito na igreja. E para essa especificidade da pastoral social, porque às vezes também se usa pastoral social no sentido tão amplo que tudo é pastoral social. Atenção, a caridade é muito mais ampla do que a pastoral social. Mas a pastoral social, em sentido estrito, diz respeito à participação da igreja nos processos de transformação da sociedade. É claro que o grupo de sopão faz algo evangélico. É claro que o grupo de visita a doentes e idosos faz algo evangélico. E bendito seja Deus que tem gente que faça isso. É claro que quem reza com os encarcerados está vivendo o evangelho. E bendito seja Deus que tem gente que faça isso. Mas tem uma outra exigência do evangelho que a gente precisa cuidar. E essa outra exigência aqui é o social. Por exemplo, além de rezar com os encarcerados, denunciar os governos, inclusive os petistas, como o do Ceará, que desenvolve política de segurança pública que tortura os presidiários, como faz o governo do PT no estado do Ceará. É claro que tem que visitar e acompanhar os idosos, mas também
lutar para que o estatuto da pessoa idosa seja garantido e que os abusos contra os idosos sejam enfrentados pela sociedade. É claro que tem que visitar os doentes e consolar os doentes, os deprimidos. Isso é muito evangélico. Mas é claro que nós temos que lutar pelo SUS. É claro que, nesse momento, em especial, o grito primeiro e maior é viva o SUS, não a privatização do SUS, vacina para todos, auxílio emergencial para todos. É claro que nós temos que rezar com os camponeses, com o povo que vive na periferia, mas é claro que nós temos que lutar por reforma agrária, por reforma urbana. É claro que nós temos que apoiar e abençoar as ocupações de terra no campo e na cidade. É esse aspecto que diz respeito propriamente à dimensão a pastoral social. É nesse foco que se insere a Semana Social. Não para substituir as outras, se me entendem bem. Mas é um aspecto a mais que a gente não pode perder de vista, essa dimensão social e estrutural que está ligada à luta por direitos. E, por isso, a Igreja, nesse aspecto, é tão ligada aos movimentos populares. Daí, a aliança da Igreja com os movimentos populares, no campo e na cidade, por terra, teto, trabalho, direitos a todos os setores marginalizados da sociedade. Bom, minha gente, a gente podia ir muito longe aqui no debate. Eu não sei se eu respondi exatamente a todas as questões, porque também o tempo não dava para aprofundar, mas tentei, pelo menos, tocar nas várias questões que foram levantadas, e eu espero que isso ajude a gente a se dar conta de uma coisa muito importante, que faz parte da nossa fé e da nossa missão lutar por uma sociedade mais justa e mais fraterna. E isso implica a cumplicidade, a parceria e a colaboração com os movimentos populares no campo e na cidade. Não apesar da nossa fé, mas por causa da nossa fé. Não para acrescentar ao espiritual, mas como uma dimensão da nossa espiritualidade. Fazer com que o evangelho frutifique, fermente, saboreie e ilumine as estruturas da sociedade. Depois vocês podem retomar essa reflexão que fiz com vocês no texto que a Alessandra já indicou, e eu acho que colocou aí no chat também, que ele está disponível no portal das SEBs, então vocês podem também aí acessar e retomar com mais calma e ajudar aí na reflexão local. Sabendo que não é fácil, sabendo que a gente encontra resistências, dificuldade, mas com aquela perseverança de quem não se rende, mesmo diante dos fracassos. Que Deus abençoe nós todos, as nossas pastorais, os movimentos populares, e sustente cada vez mais a gente na luta por justiça, na luta por terra, teto e trabalho. Obrigado. Muito obrigada, então, Padre Júnior Aquino. Acho que a gente começa muito bem, né? O nosso caminho formativo dentro da proposta do curso. A gente só gostaria de agradecer mesmo de maneira muito fraterna, né? O Padre Júnior Aquino, que conosco caminha. A gente sabe que pode contar com ele nesses processos de organização dos sonhos e das esperanças a partir da nossa ação eclesial e social. Só um comunicado importante: na próxima quinta-feira, às 19h30, a gente se encontra, a gente vai colheu aqui os e-mails, né? A gente vai ver o que aconteceu com os e-mails, alguns e-mails foram para o spam, mas a gente vai enviar o link através dos e-mails que a gente tem cadastrado. Então, às 19h30, horário de Brasília, tá certo? Para que cada um e cada uma possa acessar, né, no dia 10, e teremos, então, conosco o Rafael e a Fatinha do CEBI, dando continuidade a essa reflexão, para a gente entender um pouco da dimensão terra, teto e trabalho, numa perspectiva bíblica e teológica, né? Então, é uma continuidade do nosso processo de formação. Eu queria convidar agora o Dom Valdeci para fazer uma bênção final.
enquanto Dom Valdeci vai chegando aí, é importante dizer que este momento estará no YouTube da Semana Social, tá? Então, quem quiser rever ou indicar este processo formativo para outras pessoas, a Osnilda já divulgou aí os nossos endereços das redes da Semana Social, é só acessar lá que vocês terão acesso, então, a fala, né, na íntegra, a todo esse momento que nós estamos vivendo aqui. Dom Valdeci? Muito bem, então, mais uma vez, agradecemos ao Padre Aquino Júnior pela belíssima e profunda reflexão, e que com certeza vai nos ajudar a continuar nessa fase de enraizamento da Sexta Semana Social Brasileira, refletindo, trazendo essas questões, todas que estamos enfrentando, mas também alimentando a nossa esperança no Deus da vida, no Deus que nos acompanha, no Deus que nos fortalece nessa missão. Obrigado também a todos e a todas, a equipe de coordenação, a professora de Alessandra, e também todos e todas que estão participando, que possamos, assim, ser perseverantes nesse aprofundamento para fortalecer mais o processo da Sexta Semana Social Brasileira. Que o nosso Deus, que é o Deus da vida e da esperança, o Deus da justiça, nos abençoe e nos proteja, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada a todos e todas pela presença. A gente agora vai passar uma música, viu? Quem quiser ver o clipe, assistir a música de despedida, fiquem com a gente. A gente se encontra, então, na quinta-feira. A mesa tão grande e vazia de amor e de paz, de paz. Aonde há luxo de alguns, alegria não há. Jamais a mesa da Eucaristia nos quer ensinar. Que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa vera, e o povo a cantar aleluia. A festa vera, e o povo a cantar aleluia. As forças da morte, a injustiça e a ganância deter, Agindo naqueles que impedem ao pobre viver. sem terra, trabalho e comida, a vida não há. Não há quem deixa assim, não age, a festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa verá, e o povo a cantar aleluia. A festa verá, e o povo a cantar aleluia. Irmãos, companheiros, na luta vamos dar As mãos na grande corrente do amor, na feliz comunhão. Irmãos, unindo a beleza e a certeza, vamos construir aqui na terra o projeto de Deus, todo o povo a sorrir. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa verá, e o povo a cantar aleluia. A festa verá, e o povo a cantar aleluia.
ressuscitado, Jesus vencedor. Oh, no pão partilhado a presença Ele nos deixou. Bendita é a vida nascida de quem se arriscou. Oh, na luta pra ver triunfar neste mundo o amor. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Então é isso. Paz e bem para todos. Paz e bem, saúde para todos e todas. E nos encontramos na quinta-feira, tá certo? Abraço. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, até. Tchau. Aquino, obrigada, viu? Gratidão. Estamos aqui. Tchau, tchau, tchau. Ah. Tchau.